assim, mas não é só físico. Eu fazia os exames estavam normal, até que um ponto chegou que o meu nível de estresse era tão grande que, assim, qualquer momento eu, tipo assim, não é que eu gritava, mas eu mudava meu comportamento. Eu tô calma aqui, daqui a pouco eu estressava. Sim. E eu falei assim, essa não é a Karina. Eu não sou desse jeito, né? E aí eu fui caçando, investigando, até que chegou no nível que eu fui fazer uma viagem e tudo pra mim era ruim. Eu tava viajando, eu tava em férias. E aí, um amigo falou assim, por que você não procura um psicólogo? E eu falava, como? Um psicólogo é para louco? Primeira coisa que a gente pensa, né? Olá, sejam bem-vindos a mais um BAL Talks. Essa é uma iniciativa do Colégio BAL, do nosso curso técnico. Antes de mais nada, eu quero convidá-la a comentar, compartilhar, curtir esse episódio. Precisamos muito saber a sua opinião, né? Que tema você gostaria de trazer aqui, né? Para a gente debater. Não é mesmo, Miriam? Hoje, episódio especial. A gente, além da nossa entrevistada, a gente tem o nosso marketing aqui presente. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, gente. Tudo bem? E hoje, mais uma vez, claro, toda vez que eu venho eu digo que é um assunto especial. E realmente é especial, né? Mas hoje nós iremos falar sobre conflitos familiares que geram problemas para quem? Para os filhos, isso mesmo. E aí, Leandro, quem é a nossa convidada especial? Hoje temos a oportunidade de ter Karina Xavier aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Karina. A Karina ela é formada em Administração de Empresas pela Uninove. Ela tem 11 anos de experiência na área bancária, é uma guerreira, né? Está aqui com a gente. E isso ela já atende muitas multinacionais aí durante a sua carreira. Já viajou para mais de 14 países, né? E dentro desse contexto, ela saiu da área bancária, ela vai explicar um pouquinho para a gente, e migrou para a área desenvolvimento humano, onde ela se descobriu e ela vai falar sobre, né? Então, seja muito bem-vinda. Primeiramente, parabéns aí pela sua trajetória. Eu li aqui no roteiro. Tem bastante coisa interessante. Me vi muito aqui nessa transição de carreira. Então, deixo agora para você contar um pouquinho como que foi sair do ambiente bancário, que é um ambiente totalmente diferente, para desenvolvimento humano. É verdade. Mas, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né? Até rever pessoas aqui no BAL. Tive a oportunidade de, acho que em 2019, estar aqui, né? E agora com nova roupagem, né? Esse podcast, isso que eu achei muito legal, né? Chegar a mais pessoas, chegar a lugares que ainda não chegou, né? Mas vou começar a contar um pouquinho da minha história. Vim, sim, de uma carreira de banco, né? Sofrida, mas também foi muito bom, foi muito importante. Mas eu senti uma fase de transição de carreira. E aí eu queria estudar, eu tinha já um propósito de estar com pessoas. Muito, não que eu programei, né? Mas assim, a vida foi me dando presentes, né? Eu falo que as pessoas se conectavam comigo. E aí eu senti a necessidade de me aprimorar. E aí, na transição de sair do banco, eu fui para estudar fora. E quando eu cheguei a fazer esse momento de estudar fora, foi um desafio, porque eu já tinha muitos anos de formada em administração de empresa. E eu achava que serviria para aquilo que eu ia atuar. Você viu, mas a questão era aprofundar em conhecer o ser humano. E aí eu não parei mais. Desde 2011 a 2012, mais ou menos, eu venho estudando. E o auge foi quando eu fui para os Estados Unidos em 2014. Eu fui... até eu lembro assim, que eu cheguei na sala de aula. Imagina para uma pessoa com mais de 30 anos e falar assim, eu voltar para a sala de aula é um desafio, mas eu vou conseguir. E eu não tinha um inglês tão bom, e aí eu falei, tá, eu vou conseguir. Toda hora eu falava para mim. E as aulas foram as melhores aulas da minha vida. Foi transformador. Eu falo assim que foi um desafio que eu tive que superar, mas um desafio com prazer, sabe? Eu aprendi muita coisa e era uma escola que tinha gente do mundo inteiro. Então, desde você estava falando inglês com o africano, com o chinês, e aquilo me fascinava. E eu percebi que era uma coisa assim, da Karina, de se conectar com pessoas. E através dessa oportunidade, despertou, eu falei assim, mas espera aí, por que eu trago essas pessoas até mim? E as histórias que vinham até mim são histórias de famílias, de crianças, de jovens, e aí que eu fui aprofundar, principalmente com a área familiar, né? Eu saí desse curso com uma bagagem muito grande, aprofundada em cuidado de famílias e criança,
E aí depois eu fui fazer outros cursos e também há outras experiências que eu vou contando no decorrer do nosso bate-papo. Poxa, que legal. Karina, você já contou pra gente que trabalhar em banco é desafiador, né? E eu acredito que não só em banco, mas toda empresa multinacional, até mesmo micro e pequeno empresários, né? Hoje a gente está numa fase assim, onde se você é CLT, você tem muita demanda, você tem um horário a cumprir. Se você é empreendedor, você tem clientes e contas para pagar, além de pensar na estratégia, na concorrência e tudo mais. Então, assim, tá todo mundo trabalhando, eu falo que no limite. A gente tá assim. Então, você já não consegue identificar quando é algo sazonal ou quando já tá, isso já está muito corriqueiro. Na sua experiência, né, o que levou você a falar, eu preciso sair do banco? Quando você teve essa ficha que caiu, no momento em que é uma fase, ou isso realmente já está agravando a minha saúde, e isso eu não tenho mais, não consigo mais ver sobre essa pressão? É até interessante você falar isso, Vitor, porque hoje eu atuo como terapeuta holística porque eu queria mudar a minha vida, mas não sabia como. E eu falo assim que as coisas acontecem para mudar, né? E aí veio um nível de estresse muito grande que se tornou uma depressão. E eu não sabia que era depressão. E eu relutava em identificar que aquilo já era depressão. Só que os primeiros sinais foram físicos. Eu passava mal no horário do almoço, eu começava a tremer, era uma angústia. Eu pensava que era alguma coisa que eu comi, sabe? Aquela coisa assim que você começa, né? A gente fica achando desculpas, na verdade, Exatamente, do que está acontecendo, né? E por isso que eu falava assim, mas não é só físico. Eu fazia os exames estavam normal, até que um ponto chegou que o meu nível de estresse era tão grande que, assim, qualquer momento eu tipo assim, não é que eu gritava, mas eu mudava meu comportamento. Eu tô calma aqui, daqui a pouco eu estressava. Sim. E eu falei assim, essa não é a Karina. Eu não sou desse jeito, né? E aí eu fui caçando, investigando, até que chegou no nível que eu fui fazer uma viagem e tudo para mim era ruim. Eu estava viajando, eu estava em férias. E aí um amigo falou assim, por que você não procura um psicólogo? E eu falava, como um psicólogo é para louco? Primeira coisa que a gente pensa, né? Hoje a gente sempre acha que vai ainda acontecer assim com o pensa. outro, mas nunca com a gente, né? Nunca com a gente. E a aceitação, né? É difícil você se aceitar, entender, identificar que, poxa, realmente tem um problema, eu preciso de ajuda. Isso. E aí hoje eu falo assim para a pessoa, comece. Mesmo que você não aceite ainda a terapia, comece, porque no decorrer você vai entender o processo. Então, na verdade, quem identificou foi o seu amigo que identificou que você estava sugerindo psicólogo, porque isso também é muito importante, que hoje a gente, nessa correria, que a gente não está tão próximo das pessoas, né, pela rotina de trabalho, quando você se afasta de alguém, às vezes a pessoa fala, ixi, a Miriam tá passando por um problema que ela tá estressada, a Miriam tá chata, né, ficou esquisita depois que ela entrou no bal, tá? Então, assim, ao invés de você se preocupar, não, realmente a Miriam é importante para mim, Miriam, o que aconteceu? Você não era assim. Você precisa de ajuda? As pessoas, às vezes, se afastam e deixa você, tipo, sozinho. Né? Eu não sei se vocês não, comum. se vê nessa situação. Hoje a sensação é justamente essa, né? Tá todo mundo lutando por si só. Né? É difícil você encontrar aquela pessoa que te ajuda, que te apoia, que está ali realmente para te ajudar. A gente até conversou nos bastidores um pouquinho antes, né, gente? Sobre esse tipo de situação. E foi até interessante que a Karina tinha comentado também. Porque às vezes você se doa tanto, você ajuda, você quer fazer, e aí você espera que as outras pessoas sejam, né, tenham a mesma reciprocidade. Sim. E elas não têm. Ou gratidão, pelo menos. Ou gratidão. E não tem. E aí, o que acontece? A gente fica o quê? Frustrado. Eu acho que assim, o que está mais faltando hoje, em todos os ambientes, é empatia. Porque a gente não se coloca no lugar do outro. Né? Então, você acaba cobrando algo que, na terapia, a gente descobre que a pessoa só dá o que ela tem naquele momento. Então, não adianta você exigir que ela dê o que você quer. Sim. Porque, às vezes, não tem nem repertório para aquilo, não está naquele momento. Às vezes, a gente sabe, né, dessa parte teórica, mas na prática, ali, às vezes, a coisa vai desandando. Imagina quem não faz terapia, né? Quem não se cuida, como que lida com esse turbilhão de coisas que a gente passa e ainda desconta nos outros, né? E desconta nos outros. E aí entra no assunto que a gente trouxe hoje, a questão dos conflitos familiares. Então, eu nessa época eu morava com a minha mãe, o meu conflito com a minha mãe aumentou e eu não percebi. E eu achava que era tipo coisa de filho e mãe, né? Mas aí o que eu fiz? No começo do tratamento com a terapeuta, eu comecei a tratar minha mãe diferente para que eu não descontasse nela, machucasse ela, né? E aí eu tentava esconder os meus sintomas. Então, um dos sintomas que eu tinha muito era o sono. Eu dormia muito.
Então, eu tentava, colocava relógio para me despertar, para estar mais tempo com ela, fazendo as coisas para ela não perceber. E minha mãe não soube que eu estava com terapia. Você fez todo o Com processo, depressão. não conseguiu nem compartilhar, você guardou isso pra Não. você mesmo. Porque minha mãe, ela era uma senhora muito mais velha, né? Tipo, tinha idade para ser minha avó. E a cabecinha dela não ia entender, né? E eu queria Se pra poupar. gente já é difícil, às vezes, né, quem não passa por, Isso. né, Sim, por depressão, Uhum. já é difícil a gente entender, A gente imagina. ainda entender. escuta muito, né? Se quando uma pessoa fala, nossa, é uma jovem que tá depressiva, muitas vezes as pessoas julgam e falam, isso daí é frescura. E Uhum. também, Isso é aí a comum, gente dá um então, gancho imagino na questão que- das gerações. As gerações passadas não se tratava com psicólogo e falava assim, que é coisa, é besteira. Vai Ou lavar então, que é roupa, pior, né? O vai... psicólogo é o chinelo. É isso. Que, é, Sim. né, que às vezes a Ah, pessoa... Minha mãe é tá, dessa tá ruim? época. Peraí que eu vou te mostrar o que, vou te mostrar, que é dois, tá ruim. 3 psicólogos. É. E como que foi, então, esse momento? Porque o tema principal foi conflito. Então, Foi. diante do que você estava vivendo, você levou e descontou, digamos assim, os seus problemas em as pessoas que estavam Que ali. estavam ali. E aí, na verdade, então a gente vê que é o que acontece hoje em dia. E às vezes você não se dá conta, né? Não. Às vezes você tá tão passando por tanto estresse, né? No trabalho ou fora, tal, que você reflete em quem mora com você. De repente, que são as pessoas que você Porque tem mais liberdade ali. Você sai do ambiente de trabalho, vamos dizer assim, você coloca uma mochila e você esquece de deixar lá dentro do trabalho, você leva para casa. E quem está em casa é que vai receber essa mochila e ela tá cheia. E aí, principalmente assim, eu estava falando para vocês, né, a questão da criança. Eu sou muito assim, poupe a criança ao máximo, né? Ah, e a criança não vai se frustrar? Ela sim, ela vai frustrar, mas quanto menos você carregar, descontar o seu problema na criança, mais essa criança vai crescer um adulto mais saudável. Uhum. Isso que eu ia Porque ela vai perguntar. ter. Desculpa. Não, imagina, fala. Não sei falar, porque na verdade ela vai passar pela experiência de ter os próprios problemas, Isso. as próprias frustrações, e Você não vai necessariamente evitar. as suas, né? Isso. Eu ia só fazer uma ponte com o ambiente escolar mesmo, né? Por exemplo, entrevistamos outros episódios, pessoas que falaram sobre, né? O adolescente, ele tá numa fase onde ele, além de estar se descobrindo, ele tem as questões hormonais, ainda tem a depressão, que muitas vezes acomete a maioria, né? Grande parte tem. Às vezes os pais não sabem, ou sabem e tem só ali a única fonte é a medicação. A gente já viu casos de aluno que toma remédio para acordar, remédio para dormir com 15, 16 anos. E como vai ser essa pessoa com 20 e poucos? Né? O E os organismo traumas dessa dela, os medicação. traumas. E bloquear as emoções, né? Porque eu acho que é o principal quando a gente faz terapia. A gente pode bloquear as emoções, a gente tem que lidar com elas, né? Seja elas positivas, negativas. E as frustrações fazem parte da vida. Se você bloqueia, como que você lida, né? Porque muitos dos como é que remédios é faz? para bloquear mesmo, seja o excesso ou a falta, né? Uhum. E aí, em excesso, né, tem que ter uma consequência. E essa consequência talvez não vai ser imediata. Você não vai perceber, vai perceber uma melhora nessa pessoa que está tomando uma medicação. Mas a consequência no físico dela pode vir depois de anos. Sim. E pode ser uma consequência até mais grave do que ela está tendo hoje. E aí eu achei nas terapias holísticas, nas técnicas, um escape para mim. Porque, assim, a primeira coisa que eu me recusei foi tomar remédio. A primeira coisa, porque assim, eu cheguei num nível que eu não sabia que estava tão alto. E a minha psicóloga falou assim, você precisa de remédio. E aí eu fui para o psiquiatra. O psiquiatra falou, você precisa de remédio. E eu falei, não vou tomar remédio. Só que aí eu, tipo assim, eu já estava no nível alto que eu precisei. Eu falei assim, vou tomar por enquanto. E só isso não adiantou. Tipo assim, eu não queria aceitar o remédio, porque eu sei que iria viciar. E aí eu entrei com outras técnicas, fui procurando outros conhecimentos e aplicando na minha vida. Por isso que hoje eu tenho esse amor, esse carinho, porque eu falo assim, não adianta você só colocar para fora, é o primeiro ponto. Mas falta a questão de você ensinar como. Sim. E a criança é isso, né? Dar as ferramentas, Karina, né? Das ferramentas. Você falou que você teve depressão. Qual sintoma você sentiu assim? Você tinha fases que você estava bem, que você estava feliz, você conseguia dar risada, descontrair? Ou era uma coisa assim que era profunda mesmo, você entrou num mundo que você não conseguia falar com ninguém? Porque tem muito disso também. Às vezes a pessoa fala, você tá com depressão, e a pessoa, às vezes, no momento ela tá bem, ela tá vendo? É tudo mentira, tá dando risada, tá comendo como... Eu acho que, Então, na assim, verdade, é uma luta É uma interna, luta, né? Acredito que tem... Como que é essa É como se experiência? fosse uma máscara, né? Você tira e coloca em vários momentos da vida. Então, imagina, eu tô em viagem, curtindo uma viagem, tá tudo triste, eu não quero sair, eu não quero me divertir. Aquilo, eu já comecei a perceber que eu já estava estranha, né? Sim, a gente se conhece, a gente né? se Às vezes conhece. a gente não tá entendendo ainda o que tá sinais. acontecendo, Me mas dando tem medo. sinais. Tem sinais. Tá me dando uma... Eu tô Fala, me vendo tô nessa analisando. situação. Tem É. sinais.
Aí quem tá de fora vai perceber mais ainda. Então, um exemplo, eu sou uma pessoa que sempre tô sorrindo, tá? E eu não sorria na viagem. E essa minha amiga falou assim, tá, tudo tá ruim pra você? Tipo, Você não gostou de nada? Você não gostou de Como assim? nada? Não é possível, né? a gente tá aqui se Cadê divertindo. a Karina que eu conheço, né? Isso, falou em viagem, até eu tava brincando, né? Falou em viagem, tô pronto com a mala, né? E aí eu comecei a perceber que tinha uma coisa estranha. E também o que me afetou mais foi o físico. Era a questão de chegar no horário do almoço, da janta, que eu tinha que comer, eu ficava tremendo, eu ficava ansiosa, eu não comia direito. E aí eu fui procurar primeiro no físico, né? Vou no médico, fazer os exames. Sim. E, claro, a gente sempre tem que reconhecer no físico, mas aí foi além. Eu vi que era algo já na questão, tipo, Sim. é emocional. O meu psicológico tá abalado. E aí eu fui melhorando, mas também com o auxílio do remédio. Sim. Eu te dei o caso da... Falei pra você o caso da minha amiga, né? Também que trabalhou comigo no banco. Ela morreu com 41 anos de AVC. Foi AVC super nova, com uma filha nova, mas de estresse. Mas em 2008, 2009, ainda não... É pouco tempo atrás, mas não tinha essa abertura para falar sobre... Imagina, É por causa você da tinha que aceitação aguentar das pessoas. Lê, é o que a gente está falando e a gente tem falado cada vez mais, né? Tudo que foge da normalidade gera um transtorno, né? E a aceitação das pessoas, o julgamento das pessoas. Você não quer ser julgado, você não quer sofrer bullying, você não quer ser excluída. A gente ouvia isso muito no banco. Nossa, ela era normal, ficou louca. Isso. A gente rotula, ninguém fica louca do nada, né? E você é descartável para a empresa, né? Nesse caso, eu vi muitas pessoas sendo descartadas, né? Então, você produziu até aqui, obrigado, tá? Agora parou de produzir, tchau. Então, ainda mais quando você trabalha em banco, né? Que é uma coisa de meta, né? A gente está falando de adultos que estavam, vamos dizer assim, querendo ou não, ter uma consciência já, e a gente se rotulava ou deixava se rotular, Imagina no ambiente escolar. Imagine no ambiente escolar, que essa criança já está com um nível de estresse muito grande, e o pai, infelizmente, assim, nem todos têm uma consciência ou conhecimento para identificar que essa criança já está com sinais. E uma das coisas que eu quero, assim, frisar, os sinais, às vezes, não vêm só com uma tristeza ou dormir demais, começa a ter identificação na própria pele. Por exemplo, alergia, escamação, roer unha demais. E outra coisa assim... A observação é importante, né? Isso. E do nada a criança tem uma febre, não acha a causa. Daqui a pouco abaixa. E aí hoje eu falo assim, por que eu falo com o pai e com a mãe? A criança é reflexo dele. A criança, ela não adquire doença sozinha, é uma maneira de dizer, né? Sim. Ela adquire devido ao ambiente. E se esse ambiente não estiver adequado para ela crescer saudável, ela vai transmitir através de doenças. E não somente levar para o médico identificar essas doenças que já são visíveis, vamos dizer assim, mas ter um acompanhamento. E qual o papel da comunicação eficaz na resolução de conflitos familiares? Gente, isso aí é um grande desafio. Porque se eu não sei comunicar nem comigo ou com as pessoas que já são adultas, como é que eu trago isso para a criança? Então, a gente vem de um país, infelizmente, ainda que a nossa linguagem ainda é negativa, né? A gente não empodera uma maneira de dizer os nossos filhos, né? Nem assim. Eu sou boa, sou ótima, eu consigo. A gente vai colocar para fora, né? Tipo, não, você não consegue. Você é incapaz. Então, isso vai trazendo o quê? Ou tá vendo, você é burra, né? Isso. Que a gente ouve muito, né? Sim, mas é português, claro, né? é verdade. Nossa, você não consegue, você errou de novo isso? E aí, nesse ambiente, aí nós temos a sinestesia, que onde eu sinto, eu tenho audição onde eu estou escutando, né? Eu tô vendo, porque às vezes eu posso não ouvir, mas eu estou vendo, e aí eu carrego o quê? Minha bagagem de crenças. Minha mochilinha vai se enchendo. Quando eu vou crescendo, o que eu vou fazendo? Eu vou replicar. Então... chega um momento que vai explodir. Que vai explodir. E aí, vamos trazer as situações que está acontecendo, principalmente agora no Brasil. Por que essa criança fez algo, né, trágico? É porque a bagagem dela já estava tão cheia, né, de tantos fatores familiares, conflitos, palavras negativas, nenhuma palavra de estimular para coisas boas. Ela tem que se expressar de alguma forma. E aí, ela se expressa de várias formas. Muitas vezes, ela pode até ser no físico. Ela vai bater no coleguinha.
independente de idade, tá? Você pode pegar Sim. desde uma criança de 1 ano hoje que ela bate uma criança, quanto uma de 15 anos que ela vai também bater no amiguinho. Por causa dessa bagagem que ela tá ali dentro. Então, essa sinestesia que ela somatizou no corpo dela, se ela não colocar para fora através de uma doença física, tá? Ou emocional, ela vai fazer através de atos com outra pessoa. Que aí entra a questão do bullying. É um fator. Cá, considerando tudo isso que a gente está falando, né? A gente Uhum. sabe que o ambiente, né, familiar contribui muito. E que os filhos são reflexos dos pais, como você falou, nas atitudes e nos problemas e tudo mais. Só que às vezes os pais não estão enxergando também que estão fazendo mal para os filhos. Como que a gente faz? Como lidar com isso? Em que momento a gente identifica justamente isso? Poxa, eu como mãe, né, estou agindo de formas que estou prejudicando o meu filho. Uhum. Tá, e se eu identifiquei isso, que é difícil, né? Como resolver isso? Aí você vai precisar de um auxílio, primeiro de um profissional, né? Já é um grande desafio e é, tipo, até bom quando a pessoa reconhece isso, porque são poucas pessoas que conseguem reconhecer que ela já está no nível de estresse ou um nível que ultrapassou com os filhos ou com as pessoas, né? O conflito, ele já está, tipo, no nível muito alto. Cabe a essa pessoa procurar um profissional. Posso dar um exemplo bem básico assim? Durante as aulas, né, os alunos não, pelo menos aqui no BAU, não usam celular. Ótimo. Então a gente Lembro. a gente bate o olho, são segundos para saber se aquele aluno ele não está normal, no seu normal, sabe, o que a gente costuma ver. E teve uma situação essa semana que uma aluna que ela sempre foi presente, feliz na aula, estava totalmente, não era ela, né? Irritada? Irritada, sabe? Você vê que ela estava quase explodindo, né? Aí eu fui, esperei, né? Deixei ela desabafar e tal. Falei, vamos conversar no final da aula. Aí fui conversar, aí ela falou, não, eu tô com problema em casa, não sei o quê, muita pressão. Eu falei, não, você pode, calma, faz uma coisa de cada vez e tal. Não, acho que não foi nem 5 minutos de conversa, já mudou. Já mudou a Isso. pessoa. Às vezes E é ela muito precisava importante, desabafar. professor, ter Ela essa, precisava essa ser ouvida. sensibilidade, né? Ela Para você sentir entender Ouvida. e conversar. Cuidada, apoiada, Uhum. sabe assim? Então, eu trouxe esse caso, por exemplo, se ela tivesse celular, poderia estar presa no mundo dela, como acontece dentro de casa. E aí o pai não consegue ver porque, tá normal, eu Tá tô no no celular, você celular. tá, a outra criança tá, então cada Nossa, um no você seu tocou num mundo assunto de, muito né? importante, de verdade. Porque Não às é? vezes eu acho que meu filho tá bem, vamos supor, eu não tô bem, e meu filho tá lá quietinho no celular, que bacana, ele tá no celular, tá tudo bem. E eu continuo no meu Isso. mundo, ele no mundo dele. E, na Uhum. verdade, ambos não estão bem. É. Em ambos os lados. E a gente ninguém se identificou. vê, ninguém se ouve. Interessante Não esse tem ponto que mais você tocou, essa- é verdade. E, Esse E tato, né? como e até trazer, né? e até é interessante, por exemplo, assim, uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, cadê os valores, os princípios familiares, onde sentar na mesa e comer todo mundo junto e saber como é que foi o dia? Você sabe que até hoje foi um parto poder almoçar com a televisão ligada. Como eu falava, não, a hora de almoço não Isso, tem lembra da televisão. nossa- Que era Beleza. hora sagrada, né? Agora a gente liga a televisão para ver alguma notícia, alguma coisa assim. Mas se eu pegar o celular, ela fala, depois. Primeiro você come. Eu falei, mãe, mas eu preciso responder. Porque às vezes não é coisa particular, é trabalho. Mãe, eu preciso responder aqui porque falou. Depois, a sua comida vai esfriar, né? Aquela coisa de mãe. Isso. E eu acho legal esse Mas- cuidado, porque Sim. realmente E é rápido, né? Se a gente pensar, gente, aquele momento ali é rápido. Dá É pra esperar um rápido, pouquinho, gente. dá. A não ser que seja alguém morrendo. Se for o caso, vão te ligar, né? Uhum. Desesperadamente. Mas realmente dá pra largar. E nesse momento é um momento onde os pais podem identificar alguma alteração na criança, né, ou no filho, Sim. né, e até em si. Quem é casado vai saber quando uma mulher está diferente, quando o marido está diferente, né? E quem vai refletir mais nessa diferença do casal são as crianças. E às vezes esse esfriamento tá no início. Em uma É. simples conversa você consegue resolver. Uhum. Agora, quando passa muito tempo, quando você vai ver, já não. Tá ficando mais Já difícil, tá né? gelado, já não tá nem frio, já tá gelado. Aí você não Isso. consegue mais reaproximar a relação, né? Entre famílias, entre pai, entre filhos. Sim. É bem. Quando uma pessoa chega até mim perguntando como é que é o meu processo, tal, né? Eu falo assim, eu explico, tal, né? Eu falo assim, quando a gente pode iniciar? Ela, daqui a tempo, tal. Eu falei assim, olha, só te digo uma coisa, não deixe chegar o caos. Aí ela falou, como assim? Eu falei, você vai entender. Se você não voltar comigo daqui uma semana, você vai ter o caos. E aí o caos chega. Quando o caos chega, ele é ruim no momento, né? Entra emocional, psicológico, mental, tal. Mas depois que passa, a pessoa sente.
Se eu tivesse evitado, seria melhor, né? Mas só Tanto- se dá conta depois, porque Só se a dá pessoa conta vai indo até o depois. limite. Mas a gente tem que respeitar o tempo de cada um, né? Não tem como a gente mudar isso, né? Mas a mesma coisa eu falo para o pai e para a mãe. Se uma criança demonstrar alguns sinais hoje, por que não procurar um profissional para evitar? Porque eu até Sim. estava falando com a Miriam. Hoje eu cuido de adultos e eu falo para o adulto, é o reflexo da criança que não foi tratada. Então, quando é que a gente pode não tratar mais de adultos feridos, né? Se a gente iniciar com a criança, a gente já minimiza, vou ter adultos saudáveis. Isso. Isso. Cortar o mal pela raiz, que a gente fala, né? Uhum. Então, aí entra um conflito de gerações. Porque nós temos, vamos dar um exemplo, que hoje nós somos pais dessas crianças que estão aí, né? Essas crianças já estão aqui todos. Mas quem é que ensinou eles a entrar nesse ritmo? Tá chorando. Ah, dá o celular. Esse- Ai, parou, olha lá, agora a gente pode comer. Não é assim? É Não saudável julgo. a criança Não, Eu não sou é. mãe, Não. às vezes acontece, não, gente, não é nem de julgamento, verdade. porque eu tenho uns Não é primos assim, julgamento. e é uma paz quando a gente tá, ai, que beleza, olha, acalmou. Porque a, A gente já criança teve tá... um minuto. A gente sabe que tá errado. É, Tela mas em pequenos é o que faz, é o tem que- é o que problema. você tem de ferramenta na Gente, hora, né? Eu fui no Infelizmente. É uma teatro, forma. numa ópera, né? E uma amiga foi e levou 2 crianças. Eu falei, mas criança na ópera não... Ah, mas eles não gostam. casa, né? Não deu 5 minutos, ela já deu o celular para essas crianças. Na minha época, a gente ia para qualquer evento, levava um caderninho com um lápis, né? Pra gente Pintar, ficar, pra escrever. pintar e ficar quieta. Eu não quero o celular. Mas quem é que doutrinou essa criança? Somos nós. Sim, é verdade. Somos nós. Então, assim, eu falo de assunto de criança, falo, mas a criança ela não vai mudar por si. Ela precisa também do reflexo dos pais para mudar. Se ela molda-se conforme os pais, então vamos moldar esses pais para que essa criança mude. Sim. E É um como é que desafio. os pais podem estimular essa conversa em casa? Porque eu acredito, assim, já tem um modus operandi da vida, né? Da família. Mudar drasticamente, acho que também é um choque para a criança falar, você tá louco? E Vou tirar meu assim, celular? até mesmo porque os pais Como estão que faz feridos. essa transição isso que eu também, né? De pai, algum pai pode olhar e falar, nossa, é verdade, eu acho que eu acredito que eu tô seguindo essa linha. Como é que eu vou mudar? Se ele também for muito radical, não vai Não ter vai- a atenção da criança. É, Como porque ela que vai ele, saber. como que ele pode trabalhar isso? Porque é toda uma mudança, né? De rotina, enfim, de dinâmica familiar, né? Mas, por isso que eu acho que é muito importante trabalhar terapeuta e não ir direto num psiquiatra, não julgando, Não, mas é porque se você também só dopar a criança, a gente não... Eu morro de dó, Eu também. porque são muito novas, né? Não sei, posso estar falando uma besteira muito, muito grande, mas é o que a gente vivencia. Né? A gente vê que interfere também na parte cognitiva, Uhum. de aprendizagem, né? Então, É um muita grande coisa, né? desafio, porque assim, os pais já estão tão atarefados que assim, o celular hoje é para acalmar essa criança. Aí do celular, eu vou levar no médico ainda para tratar isso aqui. Aí daqui, o médico recomendou essa dose. Essa dose está baixa, eu vou aumentar mais. Aí tem, por exemplo, tem algumas medicações que só dão para vir para a escola, né? Vocês sabem. E aí, não tá dando só na escola, tá dando em casa, na escola, no dia do passeio, tal. Daqui a pouco essa criança chega no nível de... Tá dopado. E o cérebro dela, ela vai se deteriorando. Quanto mais medicamento, E já vivenciamos, a criança fica apática. fica apática. Você tá falando, ela tá uma tela em branco. Uhum. E agora dá você, muita dó. você mesmo falou que era contra, né, a medicação e que mesmo assim você tomou por orientação, né, do médico e tudo mais, mas que alternativas você buscou para não só ficar presa à medicação? Atividade física. Eu até eu brinquei com vocês que eu fazia crochê para me acalmar. Eu me policiava a sentar no sofá para assistir um filme. Isso durou 2 anos, tá? Não com a medicação, mas as técnicas que eu fazia comigo para tentar amenizar os meus sintomas. Eu colocava o horário certo para dormir, para acordar, para tentar acostumar meu cérebro. Então, é um treino, né? O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, eu tinha que repetir tudo aquilo todos os dias até falar assim, então... E eu fui parando o remédio gradativamente. Quando eu cheguei a gente até brinca assim que eu quis me dar alta, né? Mas ela falou assim, não é que você dá alta, sou eu que dou alta. Porque chegou no nível de eu saber o que eu estava fazendo e o que estava acontecendo comigo. Quando você fazia tal situação, né? Quando cada situação Quando você eu me se conheceu, né? Isso. E assim, só para fazer um parênteses, assim, para não ser criticado, não que nós estamos contra o remédio, tem casos Sim, realmente necessário. precisa, Uhum. a gente sabe de tudo isso.
Mas nós já vencemos alguns casos de que uma conversa resolveria muita coisa. Muita coisa. Então, é nesse sentido que a gente está falando. Nem tudo é remédio. Nem tudo é Nem tudo é remédio. remédio. Precisa Óbvio ser que o profissional que E vai uma coisa dizer. que ela falou que é importante também, é que a gente sempre acha que tem que ser tudo de imediato. Ah, então eu fui no psicólogo hoje, eu fiz uma terapia hoje. Nem tô Ah, não vendo resolveu, resultado. não tô vendo resultado. Não. Isso. Vocês ouviram que ela falou que foram 2 anos, 2 anos. Sim, né? De todo esse requer trabalho tempo, para né? realmente ter. Então, realmente requer tempo. Pra E sair. cada um tem o seu tempo, né? Isso. Esses 2 anos foi para sair do quadro de estresse, do quadro de depressão. O processo, ele nunca vai parar. Porque a gente Continua. precisa se conhecer todos os dias. E cada dia é um tipo de situações que a gente vive. E tem os Desafios, gatilhos que né? voltam, Gatilhos né? que Tá volta. exposto a um ambiente diferente, a novas informações, É que eu novos falei gatilhos. nos bastidores. Eu tenho até hoje um gatilho de assédio que eu sofria no banco. Então, tem algumas palavras, alguns comportamentos que, quando vem, parece que eu voltei no tempo. Isso. Porque, são segundos, é imediato. E quando eu vejo, eu tô reativo. Eu falo, pera, mas não precisava de tudo isso. Uhum. Só que o inconsciente voltou lá pro primitivo, né? Lá, E lá aí, pros pra vivência primórdios. anterior. Aí que a gente fala dos caminhos neurais, né? Tipo assim, esse trauma, vamos dizer assim, que ele sofreu, criou um caminho. Então, toda vez que Uhum. ele ouve alguma palavra próxima àquilo, Comportamento, a palavra, ele fala, volta. o gatilho aciona. Então, imagine uma criança que todos os dias sofre algo, né? E daqui a pouco ela demonstra. Ou ela vai se explodir, ou ela vai se fechar, né? E aí, como é que esse pai, essa mãe, e até mesmo a escola tem que começar a prestar atenção, né? E levar isso para os pais. Eu lembro de um caso bem delicado que eu tive, e era para a orientação de carreira desse menino. Só que chegou um ponto que o menino já não tinha mais como eu posso te dizer, me dar mais resultados. E eu fui para os pais. Quando eu cheguei para os pais e falei que eles tinham que tratar, eles pararam o tratamento. Ou seja, eles não aceitaram que o Não problema aceitaram. também estava nele, não era só na criança. Não era criança. Não adianta você tratar a criança se os pais, neste caso, Vão replicar iriam o problema. replicar novamente. Temos aí a questão linhagem familiar, DNA, comportamental. Do mesmo jeito que a gente fala que essa criança está sendo moldada pelos pais, ela vem moldada também com questões hereditárias, né? E aí que entra esse trabalho de examinar. Porque muitas vezes também essa criança traz uma bagagem que precisa ser, tipo assim, reprogramada, né? Muitas vezes os nossos pais fizeram algumas coisas para nós e a gente não faz igual, né? Sim. E aí essa criança também é resultado hoje em dia. Então, como é que a gente precisa fazer? Observar essas crianças, olhar para os pais e falar para os pais começar a fazer ao contrário. Aí você cria um caminho neural diferente na mente da criança. Então, pelo que você falou, tem que ter uma conexão sempre direta com a escola, os alunos e os E pais. os pais. Se não tiver essa troca, Porque a escola pode até tentar, mas em casa não vai Isso. continuar. Sabe? Eu acho importante quando a gente fala de escola, é legal a gente ter o contato com coordenação, direção, mas principalmente professores, porque quem está dentro da sala de aula é o professor. E muitas vezes o pai vem falar com a coordenação ou com a direção, mas quem Que está não ali sabe. aos 45 minutos, né, 40 minutos, 50 minutos, dependendo da aula, é o professor. Então o professor sabe muitas vezes do comportamento do aluno, de como que o aluno está. Então essa interação de escola que a gente fala é muito importante, né? Sim. O professor tem que estar presente com o aluno, com o pai, né, para fazer essa ponte, né? e uma coisa também que é interessante, hoje o professor ele não tem só o papel de ser um professor, de passar só a matéria, né? Não. Ele tem que ser multitarefa. Isso aqui é tão complicado, porque assim, Isso. na minha época, né, na época que a gente estudava, a gente não tinha redes sociais. Então, o professor, você só via na escola, na faculdade, no colégio, enfim. E tinha aquela admiração, enfim, mas morria ali. Uhum. Hoje, né, a gente tem os alunos nos têm na rede social, aí você fica assim, eu sigo ou eu não sigo? Aí ele me chama no Isso, particular, verdade. eu respondo ou não respondo? Eu interajo ou não interajo? Porque você fica assim naquela que eu preciso estar perto para Mas- acompanhar o crescimento dele, para acompanhar, para não ter aquela coisa assim, eu tenho dúvida, mas eu tenho medo que o meu professor vai me dar uma bronca, né? Tinha Uhum. muito isso dos nossos Sim. pais falando, não, hoje eles têm mais esse canal aberto com a gente, mas ao mesmo tempo eu tenho que colocar um limite para que esse canal não ultrapasse o limite e ele acha que eu sou um colega dele de escola, né? Um colega da rua, um amiguinho da rua, e não tem esse respeito. Então, pra gente também o profissional é muito difícil. Até porque, às vezes, também, de uma forma indireta, vamos supor, principalmente quando envolve, por exemplo, professores com jovens, né? Que às vezes ela está passando por alguma dificuldade, ela também pode levar a interpretações de uma forma diferente, Sim. né? Então, precisamos estar atentos. A gente, né, tem esse olhar, dá para compartilhar com o pai, dá para dar os primeiros
acompanhamentos, um bate-papo, como o Leandro falou que fez, mas ainda assim a gente tem um limitador, né? Que é a família que realmente vai conseguir priorizar isso posterior, entendeu? E é um grande desafio para o professor também saber lidar até que ponto que ele pode se abrir a vida dele na frente desse aluno ou não, porque esse aluno também traz a fragilidade de casa. Então, se ele está sofrendo conflitos em casa, ele vai trazer para a escola. Então, a menina, por exemplo, vai começar a se aproximar do professor, do homem professor. E aí, por quê? Então, tá faltando a carência do pai presente. E aí, pode ser ao inverso, ao contrário também. Ou então, o menino que é muito violento. Pode ter alguns sinais de violência dentro de casa. Então, a gente, como fala, é um computador. Então, se a gente colocar toda essa memória cheia dessa criança, ela só vai replicar o que está dentro desse computador. Acho que um tema que é muito falado também é sobre o bullying, né? Tem muitas crianças que sofrem isso. Como é que você pode... que dica você daria aos pais que, de repente, vê seus filhos sofrendo bullying? Como que esses pais podem ajudar esses filhos a não se blindar, mas a superar essa dificuldade que é o bullying, né? E lembra da questão da comunicação? Depende como é que essa comunicação de casa está sendo, né? Para fortalecer essa criança. Então, se essa comunicação já está, tipo assim, enfraquecendo essa criança, né? Tipo, você é fraco, você é burro, você não vai dar nada na vida. Consequentemente, ele vai ser uma criança que vai sofrer bullying. Que ela vai ser sempre retraída, né? Se fechar no mundinho dela. Ou ao contrário, se também for uma comunicação violenta. Você tem que ser o homem mesmo, você tem que bater e tal. Ele que vai praticar o bullying. Ele que vai praticar o bullying. É difícil, né? Muito delicado. E aí, por que eu friso a questão da comunicação e a questão do que acontece no ambiente? A criança, ela é programada pelo que ela vê, que ela sente, tá? E o que ela ouve. Então, ela somatiza tudo isso. Somatizar no sentido bom, assim, mas ela vai replicar isso. Então, eu lembro de um caso que eu estive no Nordeste e tinha uma criança que a gente não conseguia parar ela nas atividades com criança. Aí eu já me liguei assim, né? Já fiquei olhando para ela, tentando. Era um menino e tal. Toda vez que a gente tentava se aproximar e colocar a mão nele, ele não deixava. Ele não deixava. Teve um momento lá que teve uma pessoa que teve que sair fora do ambiente para pegar ele, porque ele correu. A gente não pode perder a criança, né? Aí trouxe e tal. Daqui a pouco ele fugiu de novo. Aí teve um momento que eu sentei. Sentei e fiquei esperando ele. Ele veio e sentou do meu lado. E eu tive uma oportunidade de conversar com ele. E ele estava sofrendo conflitos familiares dentro de casa. Então, ele só estava o quê? Mostrando a revolta do que ele estava vivendo. Então, isso é muito delicado, porque, assim, o bullying, ele não nasce fora. Ele nasce dentro de casa, né? E traz para o ambiente que eu estou, seja a escola, seu ambiente social, no meu grupinho de amigos. E antigamente a brincadeira era saudável. Hoje a brincadeira ela não é mais saudável. A gente tinha um tom de brincadeira, né? Hoje a gente não tem mais o tom da brincadeira. Então imagina, o que tem chamar outro de magro, o que tem chamar outro de gordo? Não. Hoje tem um fundo muito mais delicado a ser observado. E precisa também ter um conjunto, claro, os pais e a escola. E treinar a escola também para ter esse olhar. Porque como é que um professor que está tão preocupado em passar matéria, que ele tem tarefa, tem entrega para se dar, e observar que esse aluno sofreu um bullying? É muita tarefa também para esse ser humano chamado professor. Sim, porque ele tem que ter um olhar diferente. Ele tem que realmente ensinar ali, mas ele tem que ter um olhar diferenciado para identificar as causas, de repente, de um aluno não estar aprendendo, ou de um comportamento diferente daquele aluno, né? E eu creio, a escola hoje tem um grande desafio, assim, a criança entrou dentro da escola, da porta para frente, é uma maneira de dizer, o pai fala assim, vocês são responsáveis agora por eles. E vocês são responsáveis pela educação. Ok, educação, matemática, português e tal. Pelo conhecimento, né? Moral, princípios, valores, quem ensina são os pais. Só que hoje a gente está precisando até colocar isso embutido de novo nas matérias, né? Porque os pais esqueceram de passar isso para os filhos. Esse filho, que são hoje o mercado que está aqui, né? Não tem esses valores. Como é que eu vou ensinar uma criança sobre princípio moral se ele não sabe nem o que é moral? Sim, às vezes ele vai ter realmente essas informações no ambiente escolar. Isso é tão complicado porque você vai abordar um tema desse numa sala de aula. Tem pai que realmente acha interessante. Poxa, que legal isso aí que eu ia falar. que a escola se preocupa. Agora, o quê?
a escola, um professor tá se intrometendo na minha educação. Então, assim, é muito difícil. Você não consegue agradar todo mundo, né? É isso mesmo. Mas aí, uma coisa que a gente tem que pensar assim, o que a gente pode fazer hoje? Tipo, treinar os funcionários, treinar os professores, tal, para dar o suporte. Porque a gente não vai agradar todo mundo, não dá para agradar 100%, né? Eu até falo assim que eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, né, de criar um projeto, tem esse projeto já, né, mas eu quero ele no físico, que eu vou, tipo, reeducar, falar sobre coisas antigas que precisam ser restauradas, né, princípios, valores que a gente se perdeu. Então, o que é a sociedade hoje é resultado desses princípios que foram perdidos, né? A gente está chegando no final, infelizmente, do nosso podcast. E antes da Passa gente muito terminar... rápido, Passa né? rápido, né? Passa muito rápido. Antes da gente terminar, assim, nesse trabalho lindo que você faz, parabéns, já gostaria de parabenizar. O que você tem de exemplo onde a sua interferência fez a diferença ali naquele problema que aquela família estava passando? Você consegue? Você pode? Nem sei se pode compartilhar. Você Sim. pode dar algum exemplo pra gente? Posso, eu tenho até recente assim, né? A mãe tinha problemas, né? E ela já estava num nível de estresse muito grande a ponto de perder, de pedir para sair do trabalho, de também se separar, né? E ela veio fazer o acompanhamento comigo. Nisso, ela começou a colocar em prática. E ela conseguiu restaurar o casamento, ela conseguiu ter uma comunicação melhor com os filhos, tal. E uma coisa que ela falava assim, quando eu chego em casa, eu só penso em dormir. Eu chego em casa e só penso em dormir, só chego em casa e penso em dormir. E aí, quando ela falava isso, eu já liguei o meu gatilho, né? Falei assim, ela tá com depressão. Só que como é que eu vou falar pra ela tá com depressão se ela ainda não me deu essa liberdade, né? E a gente foi investigando e tal, até chegou um ponto que ela falou assim, Karine, eu não tô com depressão. Aí eu, tipo, consegui entrar e ajudei. Ela não precisou de remédio, graças a Deus, porque a conversa foi mudando e o que é diferencial são as técnicas. Ela começou a praticar, então ela chegava, ela falava assim, não vejo, eu ficava ansiosa de te encontrar à noite, que era à noite. E passou, a gente terminou, né, o período. Quando ela, um tempo atrás, ela falou assim, Karina, se eu não tivesse feito o processo com você, hoje eu não estaria casada e a minha filha não estaria casando. Porque hoje eu tô vendo a minha filha casar. Então eu falava, gente, é muito emocionante, assim, você ver uma família sendo restaurada. A diferença que você fez, né? Isso. E às vezes eu falo assim, o tempo pode ser poucas sessões, pode ser poucos encontros, ou pode ser longos encontros, depende de quanto essa pessoa se abre. É o famoso momento certo na hora certa. Na né? hora certa. E aí ela também, tipo assim, ela tinha uma bagagem muito grande de desafios com os pais dela. E eles estavam vivos ainda. Então, ela somatizava no marido, na filha, o que ela tinha de bagagem com os pais. Conflitos que ela trouxe a vida inteira. Aí a gente vai falar que várias conflito gerações. até geracionais, né? E a filha dela estava casando, né? Então, assim, a próxima geração está aí. O netinho, o próximo, né? Que seria o neto, poderia ter a mesma bagagem. E eu falo, cortou o fio pela metade ali, mas cortou. Então, daqui para frente, ela vai ter uma família melhor. Não vai se repetir, né? Isso que é o mais grandioso, assim, na vida de uma pessoa. E, como o Vitor falou, a gente já está chegando ao final, né, do episódio, mas eu acho que a mensagem que fica é converse com seus filhos, né, tem esse diálogo dentro de casa, criem a cultura, né, da conversa, né, não só do celular, entender porque às vezes ele está ali gritando por ser ouvido, por uma atenção, e às vezes ele vai descontar em outras coisas, ou ele vai somatizar, né, com outras questões, que às vezes ele, né, não vai se abrir e vai acabar, né, gerando outras consequências, né, com relação, né, aí entra para a questão da medicação, ou ele tem uma dificuldade de aprendizagem, né, e ele vai para um caminho que você poderia ter abreviado, né, com o início de uma conversa. Então, acho que fica a reflexão, procurar terapeutas, né, procurar alternativas aí para que você consiga ter um sucesso aí com o seu filho, né, e trazê-lo para perto. Por exemplo, falou, né, às vezes você repete padrões e dá para mudar, né? Dá para mudar. Isso que é o mais importante, né? Principalmente nada quando é é criança, 100%, o cérebro fechado. ainda é moldável, né? A gente consegue trabalhar mais fácil, né, na criança. Então, quanto mais tempo começar, é melhor. É que neste caso, né, como você falou, Lê, não é só
a criança que deve ser tratada, né? Em muitos Sim, casos, família, né? você precisa Família. também buscar tratamento, buscar terapias, para que você consiga tratar o seu filho, a sua filha. E se tratar Entendeu? por consequência. né? Isso. E onde que eu encontro a Karina Xavier? Em redes sociais? Qual é o seu Redes Instagram? sociais, tem o @Karina Xavier, tudo junto, _oficial, é o meu pessoal. Tem do projeto já, que chama Núcleo Acácia. Poxa, que legal. E aí lá eu estava começando a colocar esses casos, e até mesmo contar um pouco da minha história, por que eu me vi envolvida com famílias, né? A gente é família, a gente precisa de relacionamento, mas existem fatores que precisam ser observados, né? E hoje é gritante, então assim, por que não a gente olhar para os nossos filhos hoje para que se tornem esses adultos melhores, né? E esses adultos melhores vai transformar numa sociedade melhor, né? Então, é uma linhagem que a gente precisa ser olhada e tratar para que possa refletir. Não Temos que somente começar na nossa- agora, né? Começar agora. Isso E aí. para aqueles que têm aquelas crises de ansiedade que vêm de repente, a gente tem podcast há um tempo, né? Aqui no BAL a gente está há 6 meses, mas a gente tem um outro podcast. E a gente nunca fez um exercício que a Verdade. Karina chegou aqui e ela Verdade. falou que é o exercício da respiração, que parece ser tão simples, tá na palma da mão, né? Tá ali, simples, às vezes a gente não utiliza, né? Se você quiser compartilhar, né? Muitas vezes os alunos, em época de prova, ansiedade, trabalho, acho que até mesmo os pais, né? O que eu faço? Como que é o exercício da respiração? Tá bom. Na hora que você está ali, como fala, na correria, né? Você não consegue parar 100%, mas tenta ir no banheiro, tenta se esconder em algum lugar, Um segundo, lugar de silêncio. Um lugar de silêncio. Senta, fecha os olhos, de preferência sentado se possível, né? Coloque as mãos num lugar que você possa não ficar mexendo muito com as mãos. Feche os olhos, respire fundo e solte pela boca. Pelo menos 3 vezes. Então, eu fecho os olhos, eu respiro pelo nariz, solto pela boca. A sensação é imediata, É né? imediata. E o que eu faço? Eu estou mandando oxigênio para o meu cérebro. O cérebro ele vai aliviar a tensão. E eu vou começar a refletir ou pensar diferente. E eu vou começar a ter decisões melhores naquele momento. Fazendo isso 3 vezes. Se você tiver um desafio naquele momento, um exemplo, a gente já tinha que começar aqui o podcast. Pensa como é que esse podcast vai ser. Vai ser o melhor da minha vida. É a responsabilidade que você tem, Isso. né? Se eu estou fazendo uma prova, eu vou ser o melhor nesse momento. Eu vou fazer a melhor nota, eu vou fazer o melhor serviço, eu vou me dar o melhor. A mesma coisa, pais. Mesmo que você tiver um segundo com seu filho, olhe nos olhos dele, respire fundo e fala que você ama. Só isso já é o bastante. É 1 segundo que salva uma vida. E é assim que a gente Nossa, encerra nosso podcast. Não poderia Essa ser da melhor mensagem. maneira, né? Isso aí. Então, se você gostou do episódio, já curta, comente, compartilhe. Já siga o BAL Talks nas redes sociais. E se você tem alguma sugestão de conteúdo, deixe também no YouTube ou no Instagram, principalmente, que nós com certeza traremos aí nas próximas oportunidades. Mais uma vez, muito obrigado, Obrigada, Karina. Ká. Vocês pela participação. Bem, Amei o ensinamento. antes, durante, porque teve várias coisas bastidores. Muito Verdade. gostosa mesmo esse podcast, né? Muito bom a sua Nos presença. conhecermos um pouco mais, Sim, né? Isso é bem verdade. importante, como a Ká falou, né? Tem aquele Sim. tempinho ali, não importa Uma se são simples 5 conversa, segundos, né? 10 segundos, né? Fundamental. Pra fazer Precisa. diferença. Para conhecer a história da É pessoa. isso. Obrigada. Gente, E se vê tchau, no próximo tchau. episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.